Esses dias o Thiago Nigro fez um vídeo, ele tava na academia lá com o Renato Cariani e o Balestrin. E aí ele pegou um envelope e entregou 2 cheques de 100 mil reais para cada um, né? E falou, ó, esse cheque pode ser de vocês, só que tem uma condição. Para descontar esse cheque, vocês têm que participar de um evento comigo. Eu vou lá para esse evento servi-los e a única requisito é você ir para essa montanha, passar esses dias lá. Se você voltar e tiver feito sentido para você e você achar que você precisava realmente ter ido, você rasga o cheque aqui no vídeo. Caso contrário, o cheque é seu, você faz o que você quiser. E aí isso gerou muita polêmica, né? Porque algumas pessoas falaram, usando dinheiro, não sei o quê, para levar o povo para o evangelho, que evangelho é esse que depende de grana e não sei o quê. E aí isso me fez pensar em várias coisas, né? Uma delas é que existe um versículo bíblico que diz para você fazer amigos na glória com as riquezas de origem iníqua, né? O que são as riquezas de origem iníqua? É o dinheiro daqui. Não é, tipo, riqueza com dinheiro errado, não, tá? Dinheiro sujo, não. É as riquezas feitas materiais. Então, você usar esses recursos para algo que vai ter algum valor no reino. E aqui também, eu tava lendo aqui na palavra sobre Paulo em Atenas. Paulo, se você quiser entender um cara que é inteligente, que é espiritual, que fala sobre a graça, que tem sabedoria para lidar com todo tipo de gente, esse é Paulo. Ele diz assim, eu me fiz de tudo para com todos, para ver se eu ganhava pelo menos alguns. Lucas 16, 9. Fazer amigos com as riquezas de origem iníqua. Isso. O termo se refere a riquezas deste mundo, que muitas vezes são adquiridas de forma injusta ou que podem se corromper. O dinheiro em si não é mal, mas pode ser usado de maneira errada, né? Fazer amigos, ganhar pessoas para Cristo, investir no reino, etc. E aí eu volto aqui para Paulo e lembro de Paulo lá em Atenas. A história é muito boa, gente. Eu não sei se vocês já leram. Quando ele chega em Atenas, Atenas era um lugar de muita idolatria. Paulo diz que eram centenas de deuses, de ídolos, né? Então eles tinham deuses para tudo. Tem o deus da chuva, tem o deus da sensualidade, tem o deus da guerra, tem o deus do trovão, tem o deus de não sei o quê. Então eram centenas e centenas de deuses. E todos eles com uma aparência externa. Tinha que ter um ídolo, tinha que ter uma estátua, né? Então eles eram pessoas muito religiosas ali em Atenas. E aí Paulo, trafegando ali por Atenas, ele encontra uma estátua, um altar, na verdade, onde não tinha a estátua. Só tinha o altar escrito ao Deus desconhecido. Olha só. E aí ele vem e utiliza aquela idolatria, aquele estilo de vida de vários deuses do ateniense para explicar sobre Cristo. Ele fala, eu vim aqui, vejo que vocês são pessoas muito religiosas. A forma que ele argumenta é muito boa, é tipo como fazer amigos e influenciar pessoas. Aí ele chega, eu vejo que vocês são pessoas muito religiosas, já massageou o eguinho deles, e eu vim falar sobre um Deus, justamente esse aqui, ó, ao Deus desconhecido, que talvez vocês não saibam muito a respeito dele. E dali ele começa a falar sobre Jesus Cristo. Daquele espaço vago onde era para ter uma estátua, mas não tinha, e estava escrito o Deus desconhecido. Ele fala, é justamente sobre isso que eu vou falar. E aí ele começa toda a exposição, ele prega o evangelho, e ali muitas pessoas creram, muitas pessoas aceitaram Cristo. Outros falaram, esse tagarela aqui, eles chamam ele de tagarela. De outro mundo. Fala coisas muito absurdas. Isso te ouviremos em outra hora. Especialmente quando ele começa a falar sobre a ressurreição. Olha só o que pegou neles. Se falasse de Deus, de poderes, de todas as outras coisas, talvez eles não reclamassem, talvez eles não chiassem, não se incomodassem. Mas falou da ressurreição, aí apitou o alarme. Olha só, o quanto existe resistência sobre a ressurreição de Cristo. Porque, de fato, o que Cristo tem de maior valor para nós não é o que ele ensina, apesar de que é muito bom. Não é o que ele fez de milagres, apesar de que é muito bom. O que, de fato, tem valor para nós, e é o que a palavra nos ensina, e é o que a palavra nos deu de presente, é a morte na cruz e a ressurreição. Um sacrifício. É o sacrifício. Por nós. Exato, porque é isso que te liberta, é isso que te faz salvo, é isso que te faz se tornar filho de Deus. É o sacrifício de Cristo na cruz. Então, tenha sabedoria para lidar com pessoas, igual o Tiago fez ali. Para aqueles homens, talvez o dinheiro tenha algum significado. Foi só uma Talvez isca. o desafio tenha algum significado. Talvez a aposta tenha algum significado. É como Paulo, olhando para aquela estátua onde não tinha nenhum Deus, ele fala, é sobre esse aqui que eu quero falar.
falar com eles, ele usou outra estratégia. Vou levar vocês pro meio do mato, pra uma montanha, vocês vão passar por um negócio, é pedreira, é difícil, é não sei o que, vai fazer exercício. Vocês são os caras malhados, vocês vão dar conta, não sei. E aí joga um desafio na mente dos caras e coloca dinheiro no negócio porque é algo que chama a atenção deles, mas no final das contas, eles vão pra lá e eles vão bater de frente com Jesus Cristo. Eles vão ser expostos ao evangelho. Talvez são homens que nunca pisaram e nunca pisariam em um prédio de igreja. Você entende que você tem que saber utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis, assim como Paulo. Olha só, se eu chegasse aqui pra você hoje e falar assim que nós vamos num templo pagão, nós vamos chegar lá um monte de Deus e eu vou pregar pra aquele povo lá usando algum argumento a respeito dos deuses. Você ia me tacar pedra, você ia falar, crente visitando esses lugares? Crente falando de outros deuses? Pois é, isso é Paulo, usando de sabedoria, falando na língua de cada um. Então, o próprio apóstolo diz que em alguns momentos ele se fazia em douto, o que ele está querendo dizer, ele se fazia de burro. Ele se fazia de pessoas simples para falar com gente simples. E aí quando ele ia falar com os intelectuais, ele subia o nível intelectual, porque ele também era intelectual. Então, ele se fazia de tudo para com todos para ganhar alguns para Cristo. Que você tenha essa sabedoria, que você saiba utilizar no seu trabalho, que você saiba utilizar na sua academia, no que você faz. Fale na linguagem de cada pessoa. Tenha sabedoria. Isso não é errado, tá? O próprio apóstolo ensina a ser assim. Essa é uma forma de evangelizar. Então, quando você... Por que eu tô explicando isso aqui pra vocês nesse vídeo? É porque às vezes você se converte, você tá muito apaixonado por Deus e você quer as coisas de Deus, você acaba afastando outras pessoas. Porque você corre o risco de se colocar em um patamar muito elevado. Não, agora eu sou crente, eu sou cristão. Eu dou o dízimo dando hortelã. É o fariseu, parafraseando o fariseu aqui. E aí você começa, quando você se acha santo demais e quando você se acha bom demais, você tende a olhar pro outro apontando pro defeito dele. Você tende a olhar pro outro com um olhar acusatório. E esse pecador, quando você aponta pra pessoa e fala esse pecador, é porque você parou de se enxergar naquele momento. Então que sejamos com o Paulo, que se fez de tudo para com todos, para ganhar alguns. E que se dizia o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Isso é o próprio apóstolo falando. O que quer dizer isso? Que ele tem uma visão ruim a respeito de si? Não. Que ele tem uma visão real a respeito de si. Uma visão de que ele é humano. Uma visão de que ele não é nada a não ser Cristo na vida dele. Porque de fato, meus irmãos, nós não somos nada. Se não for Cristo, o que eu falo pra vocês aqui, posso falar até espumar o canto da boca. Eu, a Vanessa, pode ficar aqui falando horas e horas e horas. Se não for Cristo, não vale nada. O que você ia falar? Não sei. Hoje a Vanessa tá mais ouvindo aqui. Você metralhou, não deu nem tempo. Oh, meu Deus. Tá vendo? Então fala Não, alguma coisa. porque você tá intenso. Aí quando a gente tá intenso, a gente fala, pra que o outro precisa falar? Perdão, você já tá falando tudo que precisa. Vou me calar agora, meu. Fala alguma coisa aí pra Não, nós. você já falou tudo, tá Pra certo. Não, pra gente Tá encerrar ótimo. o vídeo. Ainda falta 5 minutos, vai lá. Não, agora você me apertou. Não, tá Apertei, certo. apertei. Nossa, que triste. Não, usar de sabedoria é uma estratégia que o próprio Deus nos ensinou. É sagaz como a serpente, né? A Simples serpente como a fez pomba, o quê? sagaz como a serpente. Ela enganou o homem. Mas a gente não vai enganar alguém. A gente vai, de uma forma sem ser na lata, usar da sua sabedoria, que é a estratégia que o próprio Deus vai te dar para poder atrair a pessoa. Lembrei de um negócio. Tem uns irmãos que apresentam a cruz pras pessoas. Toma a Tem cruz na irmão que cara. dá uma cruzada na cara da pessoa. Não é assim. Se bem que Deus faz de tudo pra com todos, Dentro né? do casamento, quase sempre as brigas são a cruzada na cara um do outro. A gente fala que a solução isso, pro seu você casamento aquilo, você é a aquilo cruz. Aí o irmão entende errado, a irmã, ele fica dando cruzada no esposo. Não adianta. Mas se bem que, olha só, Deus usa até esse. Porque quando você olha pra Pedro, Pedro já tinha um estilo mais de tacar a cruz na cara da pessoa. Paulo já tinha um jeito mais político. Paulo já era mais assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Pedro não. Pedro é, seu pecador miserável, se arrepende. Senão você vai pro inferno. E aí João é de outro jeito. João não é nem o intelectual, nem o que taca a cruz nos outros. O João é. Jesus te ama. Ele te ama. E é muito bom, vem amar ele também. Jesus é o Dave Leonardo lá, ó, que vocês ficam criticando às vezes, ele só fala do amor. Só fala que Jesus é bonzinho, que Jesus ama e ama seu irmão. E você é muito amado, o amor de Deus está sobre a sua vida. E todos eles eram apóstolos. Você tá entendendo? Durante muito tempo, eu fui um Pedro na célula, um Pedro com os amigos. Eu acho que eu me policio muitas vezes para não ser Pedro na vida de todo mundo que tá perto. É uma tendência da minha carne. Mas eu vejo que, por exemplo, não é muito bom ter um sorrisinho sincero de que você sabe que é amado igual o David Leonardo. Eu quero ser mais como ele. Mais leve ou mais
sábio e polido, igual a pastora Luísa, que solta palavras que você fala assim, como que ele sabe isso? Isso não está em livro nenhum, de onde saiu, por quê? Porque ele conversa de perto com Deus, ele passa tempo com Deus e ele exala essa paz e essa sabedoria. Então, assim, sabedoria da nossa parte também é ver na vida de grandes homens e grandes mulheres de Deus traços que você quer para você. Se você é da linha muito da sabedoria e vê que essa sabedoria não está te levando ao amor, coma mais do amor. Use de estratégia, seja sábio, porque na verdade o meio termo, eu falo aqui em casa, acho que eu vou fazer a camiseta, o meio termo é o mais saudável. Quase sempre o meio termo é o mais saudável. Então, use de sabedoria, use de graça, use do amor e use também de verdades quando necessárias. Mas use tudo para o evangelho, use tudo para que alguns sejam acrescentados, para que Jesus seja apresentado a cada um e cada um conforme a necessidade. Ore também por instrução, estratégia, né? Porque a estratégia depende de cada pessoa também. Você tem orado por uma pessoa para que ela conheça Jesus e você tá vendo que pelo amor não tá indo, ora por estratégia, que talvez vai ser pela sabedoria, ou ore por estratégia e talvez vai ser pela exortação, pela uma apresentação mais brusca. Cada um precisa, uns precisam de umas palmadas, outros precisam de um amor, outros precisam de uma palavra sábia. E ainda sobre essa questão dos pregadores que são muito amorzinho, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho é sobre o amor de Deus por você. Isso é fato. Tem gente que você olha lá no perfil, o cara tem, sou isso, não sei o que, teólogo, reformado, não sei o que, tem um monte de coisa. E normalmente esses têm uma resistência quando nós falamos só do amor de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho não é sobre o seu amor por Deus. Isso é o mandamento. Nem sobre o seu conhecimento, o nem mandamento, os cursos que você fez. O mandamento diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o evangelho é sobre o amor de Deus por você. É sobre o que Deus fez para te resgatar, não sobre o que você faz para chegar a Deus. Ricardo, então você está dizendo que a conduta não é importante? Amar a Deus não é importante? É importante. Eu espero que você faça isso. Ela não é a causa. Ela é fruto, ela é consequência, ela não é a causa. Ela não é a causa. Então assim, quanto mais você olha pro amor de Deus por você, mais você se apaixona por ele. Não confie no seu amor. Quando a gente cantava aqui esse corinho... O seu amor faz coisas boas, o seu amor ajuda o irmão, o seu amor faz você orar, mas o amor de Deus salva uma humanidade inteira. O amor de Deus salva a sua vida de ir pro inferno. O amor de Deus te transforma e te arranca da podridão e te coloca numa nova natureza. O amor de Deus tem poder. O nosso amor é falho até a glória, até a volta. Eu lembro de uma música que cantava muito, que era tipo... Ele nos ama tanto. A música ficava repetindo 30 vezes lá o quanto ele nos ama. E aí alguns irmãos começaram a criticar. Olha esse evangelho. O cara tá achando que ele é o centro do amor de Deus, mas é o que a palavra diz. O evangelho é sobre o amor de Deus por você. Não é sobre você fazendo qualquer coisa pra ele. E nem é sobre você sendo um mero servo. E tem irmãos que vão pro outro extremo, né? E eles falam assim, não, Deus, eu sou o mero servo, eu não posso nem olhar pra Deus. Eu não mereço. De fato, você não merece, mas só que ele te chama não pra ser servo. Te chama pra ser amigo, te chama pra ser filho. Jesus disse, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E melhor, como que ele ensina você a conversar com Deus? Aba, papaizinho. Como que você vai olhar pra alguém que você chama de papaizinho e não vai sentir amor nos seus olhos e nos olhos dele por você? Pare de olhar pra Deus como um carrasco que quer te ferrar. Para de olhar pra Deus com esse olhar que a religião traz, mas olhe pra Deus como Jesus olhou. Papaizinho, aba, pai. E é isso que vai te fazer andar pelos caminhos do Senhor. Não é se esforçar pra andar, é se esforçar pra ver Jesus. É se esforçar pra ver o amor. Quando você olha o amor, quando você recebe do amor, quando você declara o amor, aí as outras coisas vêm. As demais coisas serão acrescentadas. Yes. E é isso. Tamo junto. Que Deus te abençoe demais.